Imagina que você ligou o carro, pisou no freio, soltou o freio de mão, pisou na embreagem até o final e colocou a primeira marcha. Beleza? Então imagina aí, você está segurando o freio, o carro está ligado, está com o pé pisado na embreagem, primeira marcha colocada. Aí, exatamente nessa situação, você começa aos poucos soltar a embreagem devagar. Aos poucos. Enquanto você começa, ali nos primeiros movimentos que você executa, você não vai perceber mudança nenhuma. O carro vai continuar exatamente do mesmo jeito. Só que vai chegar um momento que ao soltar a embreagem, você vai perceber que o carro vai começar a dar uma pequena tremidinha, bem de leve. Nessa primeira experiência, para você ver isso na prática que eu tô falando, você tem que vir soltando bem devagar mesmo, tá? Demore quanto tempo for necessário. Mas quando você perceber essa primeira mudança e você parar o pé ali naquela posição, sem soltar mais, sem pisar, deixar o pé parado ali naquela posição, acabou de mudar, parou. O que é essa mudança, Maicon? É pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. Ah, mas o carro não vai estar andando, certo? Certo, porque você vai estar pisando no freio. Essa primeira mudança que a gente ouve, e quando você para o pé ali naquela posição, ali é onde eu chamo de ponto fraco de embreagem. Seguinte, quando você pisou na embreagem, o pisar, estar com o pé lá no fundo, é o ponto zero. Beleza? Zero porque tá zerada, tá lá no fundo. Você veio soltando, chegou um momento que você percebeu que o barulho do motor mudou e você parou o pé ali naquela posição. Ali é o nível número 1. O nível número 1 é o ponto fraco da embreagem. Por que que chama ponto fraco, Maicon? Porque pouca força do motor está sendo entregue para o carro. Então, se você estivesse numa reta, 100% reta, retinho, e você estivesse com a embreagem exatamente nesse ponto fraco da embreagem, segurando ali, e soltasse o freio, o carro ele começaria a andar bem devagarzinho. Por quê? Porque tá fraquinho, pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. Ok? Maravilha. Só que voltando para o nosso exemplo, imagina que você está lá com o pé pressionando o freio, você está no ponto fraco, aí você decide soltar a embreagem um pouquinho mais. Se você continuar soltando, assim que você começar a soltar, você já vai perceber que o barulho do motor vai mudar novamente. Ele vai começar a tremer um pouquinho mais e vai ficar mais perceptível essa tremida para você. Por que que tá tremendo mais, Maicon? Porque agora mais força do motor está sendo entregue para as rodas. Só que como o carro está sendo segurado pelo freio, então você sente essa trepidação, que é meio que uma briga, né, entre motor e freio. O motor está querendo fazer o carro andar, mas o freio está mantendo ele parado. Então, como isso está mais intenso, é o ponto número 2, é o ponto médio. Nós chamamos ele de ponto médio ou ponto ideal. Por que ponto médio ou por que ponto ideal? Essa palavra ideal, nossa, então será que é ele que eu tenho que atingir sempre? Ele é o ponto ideal porque nesse exemplo da reta, na reta perfeita, reta 100%, se você segurasse nesse ponto ideal e soltasse o freio, o carro ele sairia sem fazer força de menos e sem fazer força de mais. Ele sairia um pouco mais forte do que no ponto anterior, do que no ponto fraco, porque agora ele está com um pouco mais de força sendo entregue do motor para as rodas. Tá fazendo sentido? Beleza. Só que se de repente, ainda nesse ponto ideal, nesse ponto número 2, com o freio pressionado, você decidir soltar a embreagem um pouquinho a mais, ai, Maicon, o carro já vai morrer. Não. Você vai perceber que ele vai começar a tremer bastante, ele vai começar a tremer forte mesmo. E quando você percebe essa tremida mais forte, você trava o pé ali naquela posição, ou seja, você está na beirada do precipício, se você soltar um pouquinho mais ele morre. Se você não soltar, ele vai permanecer daquele jeito. Ali, o que nós chamamos do ponto perigoso, ou o terceiro nível da embreagem. Por que ponto perigoso, Maicon? Simples. Ai, porque eu tô em perigo, né, Maicon? Não.
Porque o carro está prestes a morrer, ele está perto de morrer. Então, se você passar daquele ponto, provavelmente 99,999 de certeza o carro vai morrer. Por isso que é ponto perigoso, porque não é que coloca você em perigo, não é isso. É que o carro está prestes a morrer. Então, se você passar dali, ele vai apagar, certeza. Então, até aí nós navegamos 3 pontos, certo? E o quarto e último ponto é a embreagem toda solta, que é o ponto que você deve atingir somente depois que o carro entrou em movimento, que ele ganhou velocidade, aí você pode terminar de soltar a embreagem. Na saída, o foco não é saída, né? Mas já pondo o pezinho lá no assunto de saída, muitas pessoas deixam o carro morrer justamente porque atinge esse quarto ponto da embreagem antes do carro ganhar velocidade. A pessoa solta o freio, já solta a embreagem, o carro vai morrer mesmo. Então, repassando, pisei na embreagem até o fundo, ponto 0, nível 0. Vim soltando, opa, mudou o barulho do motor. Essa primeira mudança, ponto número 1, ponto fraco. Nível número 1 chama-se ponto fraco da embreagem. Soltei mais um pouquinho, mudou de novo. Ponto ideal, ponto médio ou ponto número 2. Soltei mais um pouquinho, opa, agora ele tá tremendo bastante, tá forte, hein? Ponto perigoso ou número 3, ok? Então eu quero que você entenda que de acordo com o tanto que você solta a embreagem, é o tanto de força que você está entregando do motor para as rodas. Então, quanto mais eu solto, mais força o carro vai ter, mais força ele vai exercer na hora que eu soltar o freio. Quanto menos eu solto ou mais aperto, mais fraco o carro vai ficar.